Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo Oliveira e estamos ao vivo, direto de Brasília, para a edição da noite do Boletim do CDS. E olha, a tarde de reunião do Conselho de Delegados Sindicais ficou por conta da apresentação do sistema de votação pela internet para as eleições do Sindifisco Nacional deste ano. O repórter Eduardo Moura acompanhou essa tarde e está com a coordenadora da Comissão Eleitoral Nacional, Maria Carmen Fantini. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. A reunião do CDS terminou agora há pouco. Ainda há uma pequena movimentação aqui no plenário do CDS. E ao meu lado, a presidente do SEM, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a apresentação do sistema eletrônico de votação. Foi muito importante, né, essa apresentação hoje à tarde para os delegados. Boa noite, Eduardo. Foi sim. Foi um momento em que a gente pôde trazer o protótipo e tirar todas as dúvidas das pessoas. Existe todo um mito, todo um tabu a respeito do sistema eletrônico de votação. E o que a gente pretende é mostrar, é provar que o sistema é simples, é fácil de usar e, principalmente, é seguro. O interessante foi que as empresas, né, a empresa que desenvolveu o sistema e também a empresa que vai fazer a auditoria estiveram aqui para explicar direitinho como é que vai funcionar. Exatamente. Como o sistema é muito técnico, a gente entendeu que seria muito importante que as empresas viessem, porque elas têm condição de explicar como funciona a estrutura do sistema. Eu, enquanto filiada, enquanto eleitora, eu consigo fazer uma análise do uso do sistema. Se está fácil, se está bonito, se está de fácil entendimento para o filiado, mas com relação à parte técnica, a questão da auditoria, sigilo, integridade, eles é que têm que responder e eles é que têm que assegurar. A nossa função enquanto comissão é contratá-los para que eles garantam esse serviço. E para dar mais transparência também, há uma previsão na próxima semana da simulação, onde os concorrentes das chapas, os filiados, vão poder ali conhecer o sistema, né? Isso. Essa é uma oportunidade muito interessante. A partir da semana que vem, estará aberta até o final de agosto o sistema de votação simulado. Vai ser o mesmo sistema que vai ser utilizado nas eleições, mas com chapas diferenciadas, para que o eleitor possa entrar no sistema, navegar, tirar suas dúvidas, testar o seu certificado. Vai ser possível até analisar a sua situação cadastral. Ele vai conseguir ver se ele está na delegacia sindical correta ou não. E nós teremos todo um suporte da empresa. Então, quem tiver dúvida, quem não conseguir utilizar o certificado, pode entrar em contato direto com a empresa, que vai ser tudo muito simples, tudo muito fácil. Obrigado, Carmen, e boa sorte aí no restante do processo. Rodrigo. Obrigado, Eduardo. Olha, vocês viram aí que o tema eleições mobilizou a atenção dos delegados no CDS dessa tarde. Bom, afinal, falta praticamente um mês para o primeiro turno do pleito, que vai escolher os novos dirigentes da DEM e do Conselho Fiscal Nacional. Apesar de não ser uma novidade, a votação pela internet ganhou novos mecanismos de segurança, como vocês viram aí, e a obrigatoriedade de utilização de um certificado digital. Tudo para trazer mais segurança às eleições. Confira a matéria de Ricardo Cassiano. Esta será a segunda vez que as eleições do sindicato contarão com a opção do voto via internet. E a principal preocupação da comissão eleitoral é garantir a segurança do processo. O sistema ele está sendo desenvolvido por uma empresa que tem sede em Barcelona e já trabalhou em diversos processos eleitorais. E uma das principais premissas é exatamente a sigilosidade e a segurança do voto, para garantir que não se possa identificar quem foi que votou em qual candidato. Para testar o sistema eletrônico, vai ser disponibilizado no final de agosto um ambiente para simulação das votações. Os testes vão permitir avaliar a capacidade de acessos do site e as defesas contra ataques cibernéticos. Os filiados também vão contar com suporte 24 horas para tirar dúvidas e resolver eventuais problemas técnicos. A votação eletrônica para a escolha dos novos dirigentes da Diretoria Executiva Nacional vai ocorrer pelo site eleiçõessindifisconacional.org.br. O filiado deverá fazer o login pelo certificado digital com o mesmo token usado para acessar o sistema da Receita Federal ou similar. Na área interna, a votação será feita de forma contínua, começando pela escolha da chapa para a DEM. Em seguida, aparecerão os nomes de todos os candidatos ao Conselho Fiscal Nacional. O eleitor poderá escolher 3 nomes.
Na próxima tela, o filiado votará na chapa para a direção da delegacia sindical e, por fim, nos conselheiros fiscais da DS. Em todas as etapas do processo, será possível votar em branco ou nulo. A ideia que nós temos nessa comissão é garantir ao máximo ao filiado a possibilidade de votar, garantir o direito do filiado, seja por voto na urna, seja por voto eletrônico, seja pela correspondência. Nós queremos facilitar o acesso do filiado ao sistema de votação. E olha, pelo período da manhã, o tema campanha salarial mobilizou boa parte das discussões. Mas antes de mostrar como foi a manhã do CDS, vale lembrar que no mês passado a greve foi suspensa como demonstração de boa vontade da classe. Mas passados 30 dias combinados, o decreto não saiu e a categoria voltou com as ações da paralisação. No dia 2 de julho, a classe aprovou na Assembleia Nacional a retomada das atividades na Receita. A categoria suspendeu todas as ações de mobilização, como Meta Zero, Dia Sem Computador e Operação Padrão. Com isso, foi criado um cenário favorável à interlocução junto ao governo para a regulamentação do bônus. Mas, mesmo assim, nada foi feito pelo governo. O texto do decreto do bônus de eficiência foi encaminhado à Casa Civil no dia 18 de março. E até hoje aguarda a assinatura do presidente da República. A diretoria da DEM já participou de várias reuniões aqui no Palácio do Planalto para cobrar do Executivo uma solução rápida para a questão. No Congresso Nacional, a pressão não foi diferente. A Diretoria de Assuntos Parlamentares intensificou as articulações junto aos parlamentares. Todas as gestões tiveram como objetivo o destravamento do impasse político em torno do bônus de eficiência. Na última reunião, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu o compromisso com os auditores de, mediante a suspensão do movimento, intermediar junto ao governo para a rápida solução da questão. E as últimas informações dão conta de que a regulamentação ainda não saiu por conta da inércia, da inação do próprio ministro da Fazenda e da administração da Receita Federal, que não tem feito chegar à Casa Civil e ao presidente da República a necessidade de regulamentar o mais rápido possível. A mobilização ficou suspensa até o dia 1º de agosto. Como o decreto não saiu, a classe retomou de imediato a greve, com ações fora da repartição e operação padrão. Os auditores fiscais precisam novamente retomar com força o movimento, com o intuito de fazerem com que o ministro da Fazenda e a Receita, então, passe a fazer aquilo que desde sempre seria sua obrigação: honrar o compromisso e defender junto ao governo a publicação do decreto de regulamentação do bônus de eficiência. Olha, e as perspectivas da campanha salarial, além das atualizações do jurídico, foram foco dos informes da DEM na manhã de hoje. Confira. O presidente Cláudio Damasceno começou a reunião relembrando fatos importantes da campanha salarial, em especial os ocorridos a partir do dia 28 de maio, quando o secretário da Receita Federal, auditor fiscal Jorge Rachid, informou que a discussão do bônus de eficiência estaria sobrestada em decorrência da crise política agravada pela greve dos caminhoneiros. Mesmo com a resistência da administração em continuar a discussão, a DEM fez interlocuções junto aos parlamentares e descobriu que não existe nenhum entrave no Congresso Nacional pela regulamentação do bônus e que a questão agora, o problema, na verdade, está no Ministério da Fazenda. Trouxemos para a categoria, primeiro, novamente, esclarecimento do porquê da não publicação do decreto. E, ao mesmo tempo, estamos fazendo uma cobrança veemente, tanto do ministro da Fazenda quanto do secretário da Receita, desde a semana passada, para que honrem com o cumprimento do acordo que o próprio secretário assinou representando o Ministério. Então, se a Receita e o Ministro da Fazenda entendem que o órgão deve voltar à normalidade, isso passa evidentemente pelo ministro sinalizar ao presidente da República sobre a necessidade de publicar o decreto. Os delegados também tiveram informações acerca do pagamento de adicional noturno, que já está sendo pago em diversas localidades, sobre o adicional de periculosidade, já regular na 3ª e 4ª regiões fiscais, e ainda sobre o processo de progressão e promoção, cujas avaliações devem ser encerradas até o final deste mês, com percepção nos contra-cheques do mês de setembro. Feitos os informes da DEM, o diretor de Assuntos Jurídicos, Sebastião Braz, também apresentou dados importantes, em especial sobre os auditores que tiveram prejuízos financeiros e funcionais decorrentes da liminar que suspendeu a greve.
Diante da notícia de que há afiliado prejudicado com o corte de ponto e o não pagamento do bônus de eficiência em razão da adesão à greve, a diretoria executiva solicita que os filiados enviem seus contra-cheques para o departamento jurídico, a fim de ficar demonstrado o descumprimento da tutela provisória de urgência concedida pelo ministro Og Fernandes. Bom, vamos conferir agora a programação do CDS para os próximos dias. Um dos principais itens da pauta do CDS em Brasília é a apresentação pela Comissão Eleitoral Nacional do programa de computador que será utilizado nas votações pela internet durante as eleições para DEM marcadas para setembro deste ano. Também estão na pauta os informes da diretoria executiva, das delegacias sindicais e do jurídico, análise de conjuntura e campanha salarial. Está pautada ainda a análise de recursos às multas impostas às delegacias com base no artigo 96 do Estatuto do Sindifisco, da alteração do regimento da assistência jurídica individual para adequação ao sistema informatizado, de alterações estatutárias relativas ao pagamento de indenização de fronteira para participação em eventos sindicais e de representações feitas ao CDS. A reunião do Conselho de Delegados Sindicais prossegue até quinta-feira, com término previsto para 13h da tarde. Olha, e um dos itens da pauta de discussões do CDS são as alterações no regulamento de concessão da AJI, a Assistência Jurídica Individual. Confira na reportagem. Nesta reunião do CDS, a Diretoria de Assuntos Jurídicos vai apresentar uma proposta de alteração do regulamento do Programa de Assistência Jurídica Individual. O objetivo da mudança é agilizar o tempo gasto entre a solicitação e o atendimento ao filiado. Com essa proposta, o pedido de AJI vai passar a ser feito exclusivamente através do site do Sindifisco Nacional e não mais via formulário em papel, como é feito atualmente. Qual é o objetivo dessa alteração hoje? É que o filiado tenha acesso ao programa, ao pedido de assistência jurídica individual online, ou seja, pelo site do Sindifisco Nacional. Por lá, o filiado vai ter a possibilidade de preencher o pedido, falar qual é o seu pedido, qual é o advogado, se ele é credenciado ou se é por livre escolha, né? Prestar as informações sobre esse advogado da livre escolha. E isso chega tanto para a delegacia sindical quanto para a diretoria executiva nacional, especificamente para o departamento jurídico. O programa de AJI prevê a possibilidade de o filiado ser assistido por um advogado credenciado ao Sindifisco Nacional ou de sua confiança, para a defesa de seus direitos nos casos que tratam de processos administrativos ou judiciais instaurados em razão do exercício de suas atribuições funcionais. Desde a criação do programa, em 2004, já foram atendidos mais de 5.000 filiados. Olha, a Receita publicou recentemente uma nova portaria que trata do porte de arma para os auditores fiscais. Olha, um estudo elaborado pelo Sindifisco mostra que a norma trouxe avanços, mas ainda é preciso assegurar um direito mais amplo para a categoria. Veja na reportagem. Publicada no dia 17 de julho, a Portaria 1072 ampliou o direito ao porte de arma, renovável a cada 5 anos, para autoridades que atuam na fiscalização de fronteiras, no controle aduaneiro, incluindo a fiscalização pós-despacho, na repressão de ilícitos de natureza tributária e nas áreas de inteligência e corregedoria nas regiões de fronteira. A norma foi recebida pelo Sindifisco como um avanço, numa pauta que há anos vem sendo defendida pela categoria, junto à administração, ao governo e ao Congresso Nacional. Mas o sindicato entende que o texto ainda está longe do ideal, principalmente no que diz respeito ao porte irrestrito para os auditores. Um estudo produzido pelo Sindifisco reforça que mesmo aqueles que atuam no julgamento de processos, na análise de risco, nas chefias ou em outra atividade meio, podem ser convocados para atividade fim, de repressão, fiscalização aduaneira, inteligência ou outra que ofereça risco à sua segurança. Por isso, o sindicato conclui que a Portaria 1072 não foi suficiente para dar ao auditor fiscal tranquilidade e segurança necessárias para o exercício pleno das funções de arrecadação de tributos e garantia de melhorias do bem-estar social. O que o sindicato busca é o entendimento dentro da Receita Federal e ampliação na legislação de que o risco ele é inerente ao cargo de auditor fiscal e não há determinadas atividades que o auditor desempenha.
Olha, a gente fica por aqui, lembrando que amanhã, por volta do meio-dia, tem mais uma edição do Boletim do CDS. Até a próxima.